tá muito claro que o governo que não tiver preparado para isso, ele não vai atender as empresas, não vai atender a economia daquele país e as próprias empresas vão buscar outras alternativas. Eduardo Ibrahim nasceu no Rio de Janeiro e sempre viu no empreendedorismo uma oportunidade de crescer profissionalmente e transformar a própria realidade. Encantado por tecnologia e por todas as oportunidades que ela trazia, deixou seu cargo na Petrobras para atuar no setor. Atualmente, é founder da Exonomics e Executive Program Global da Singularity University. Está começando agora o IPO Cast Convida, mais um podcast do IPO Brasil. Aqui convidamos pessoas com carreiras e histórias brilhantes que fazem a diferença. Este episódio é patrocinado por Positivo Tecnologia, FBIS Early Adapters, Cashme, crédito que impulsiona planos, sonhos e você, Exame, e Icor, especialista em aceleração digital. Ventura, mais um podcast juntos. Quero primeiro agradecer que você está aqui comigo hoje mais uma vez. Seja bem-vindo. Prazer, Doni. Estamos juntos aqui no IPO Convida hoje. E hoje a gente tem um desafio, fazer o pessoal sonhar um pouco, olhar o futuro. Tem um gigante aqui que você vai apresentar. Ver se a gente vai estar em breve em Marte, talvez, né? Será que vamos? Eu acho. Vou apresentar aqui então. Bom, ele é um líder reconhecido na área de tecnologia e inovação, né, com experiência em startups, venture capital e estratégia de negócio. Ele é autor do livro Economia Exponencial, que explora como as tecnologias exponenciais estão transformando a economia, criando novas oportunidades para empresas e para as pessoas, né, para as sociedades. Além de seus trabalhos como escritor e empreendedor, Eduardo também é palestrante, inspirador de pessoas, né? E que já se apresentou em importantes eventos nacionais e internacionais, né? Nesse episódio, a gente vai poder abordar um pouco sobre suas ideias, perspectivas, né? Falar de inteligência artificial, falar de ChatGPT, por exemplo, né? E usar a experiência do Eduardo para compartilhar com a comunidade de YPOers e ouvintes do podcast suas experiências. Eduardo Ibrahim, bem-vindo. Obrigado, Duane, pelo convite. Ventura, prazer estar com vocês aqui hoje, batendo esse papo. E para mim, estou aqui de coração aberto, tentando responder todas as perguntas, todas as dúvidas aí que eu puder ajudar hoje. Maravilha. Te apresentei direito? Sim, tá ótimo. Tá ótimo. Quem me falou isso foi o ChatGPT. É? Eu perguntei para ele como é que eu apresento o Eduardo Ibrahim no meu podcast. Ele foi o que me falou isso. Que legal, que bacana. Faz sentido. Faz total. Deu uma calibradinha de nada. Mas... Eu acho que eu vou roubar essa tua ideia depois aí, cara. Gostei. Maravilha. E teu livro também. Se você perguntar lá, ele fala sobre o que o teu livro... Que legal. Você sabe que eu nunca... Eu já recebi coisas que as pessoas consultam no Google, né? Mas no ChatGPT sobre mim, eu nunca tinha consultado. Obrigado aí pela sugestão. Não vou falar que eu li seu livro, mas eu li o resumo dele também, que o Duane me mandou. Um pouquinho antes, você resumiu bem, né, Duane? Foi um pouco eu, um pouco o ChatGPT. A gente trabalhou junto nessa. Seu assistente novo, né? Dá um trabalho esse negócio, né? Isso aí. Legal. Edu, a gente sempre começa aqui ouvindo um pouco da origem das pessoas, das suas histórias, né? Eu queria que você compartilhasse conosco como é que foi a sua linha da vida. Tá, legal. Bom, já deu para se sentir no meu sotaque que eu sou carioca, né? Essa é a parte fácil. Somos, né? Somos. Flamenguista também somos, não? Tem que ser, né, cara? Então, de coração, carioca é flamenguista, né? Já estamos lá na frente. E eu sempre, desde criança, eu tinha sinais ali que eu gostava de empreender, né? Mas o meu pai, ele trabalhou muitos anos na Petrobras. E aí, por obra do destino, né, influência, obviamente, dentro de casa, eu trabalhava em algumas consultorias de TI, passei por várias, e aí um belo dia, por incentivo, né, de familiares, de amigos, por que não fazer um concurso? Aí eu fiz um concurso da Petrobras, eu trabalhava muito com o assunto que era tratado naquele concurso, de engenharia de software e processo de negócio, mas eu nunca tinha estudado para concurso, nunca foi meu foco. E aí eu fui fazer o concurso e, para minha surpresa, eu passei em primeiro lugar.
Então, quando eu passei em primeiro lugar, o meu pai achou que eu ia ser presidente da Petrobras, né? Eu criei esse tipo de expectativa dentro de casa. Só que depois de uns anos trabalhando lá, eu migrei da área que era de muita tecnologia para a área financeira. Eu comecei a enxergar a empresa do topo, né, com o diretor financeiro, com os executivos financeiros, fazendo toda a parte de data analytics da área financeira. Isso é uma coisa muito comum que acontece com os profissionais de TI, né? O cara pega tanto conhecimento da área de negócio que a área de negócio puxa ele, né? Então foi mais ou menos isso. Eu trabalhei um tempo com a SOX, né? Certificação Sarbanes-Oxley, para a gente negociar ADRs em Nova York. Então ali foi a minha migração para a área financeira. E aí, como eu tinha muito conhecimento do que a gente chamava na época, né, de Business Intelligence, né, BI, e a gente foi adicionando ali algoritmos de Machine Learning e começou a chamar isso tudo de Business Analytics, foi onde eu fui me aprofundando mais na parte de AI. Só que aí também eu fiz um mestrado no IBMEC, e aí nesse mestrado eu me apaixonei por um professor lá, orientador, que era um cara super especializado em economia comportamental. E eu comecei a unir economia comportamental com inteligência artificial. Eu peguei o trabalho do Daniel Kahneman, né, que é um papa da economia comportamental, e o estudo dele do Prêmio Nobel de 2004, que fala sobre a teoria da perspectiva, que é sobre a propensão de risco que as pessoas têm na hora de tomar risco, né? E aí eu usei ali o estudo dele para validar um grupo de venture capitalists, né? Eu fiz uma análise comportamental desse grupo de venture capitalists para saber como eles tomavam risco, para saber se batia com o estudo do Kahneman, né, do Prêmio Nobel do Kahneman. E aí, para minha surpresa, também não bateu. E aí eu ainda tive a audácia de mandar um e-mail para o Kahneman e perguntar, Kahneman, olha só, usei teu estudo aqui e não bateu, o que aconteceu? E ele foi super gentil, me respondeu. A gente já tinha uma linha, obviamente, que as amostras eram diferentes, né? Ele usou uma amostra de graduandos e pós-graduados, então é um público geral, não treinado a tomar risco, e eu usei um público treinado a tomar risco, que é o gestor de Venture Capital. Então, por isso que a minha análise e a do Prêmio Nobel do Kahneman foi um pouquinho diferente. Mas foi assim que eu acabei indo um pouco mais a fundo na área financeira, na economia comportamental. E aí eu pedi demissão da Petrobras em 2016. E também foi um choque dentro de casa, né? Você pedir demissão quando você já tem um nível gerencial numa empresa pública, tal, é sempre um choque. Mas aí eu fui para os Estados Unidos, resgatei alguns amigos ali que já estavam no Vale do Silício há algum tempo, em IBM, Amazon, Intel, Microsoft, e fiquei um ano assim num sabático ali no Vale do Silício até chegar num outro projeto, que era um projeto que envolvia inteligência artificial também e economia comportamental para analisar pricing de airlines. E aí eu voltei para o Brasil, vendi o projeto para as 3 grandes aqui, companhias aéreas, estava tudo lindo, tudo indo bem, aí veio a pandemia. E aí o projeto acabou morrendo, mas eu nessa época eu já tinha também me envolvido mais com o ecossistema de inovação no Brasil, né? Como eu fiquei um tempo lá nos Estados Unidos, eu me envolvi primeiro lá e depois eu vim para cá. E aí, como eu tinha feito lá nos Estados Unidos a Singularity University, que é uma instituição de educação corporativa que nasceu com a Google também lá em Mountain View, e teve sua primeira localidade no centro de pesquisas da NASA, né? Virou uma referência mundial ali, né? A Singularity University. E como eu tinha feito lá, nesse período que eu morei nos Estados Unidos, e voltei para o Brasil, voltei exatamente na hora que o grupo Anima HSM estava comprando os direitos da Singularity University no Brasil. E eles precisavam de especialistas desse ecossistema. Que tinham vivido aquela realidade. Que já tinham empreendido, que entendiam o ambiente corporativo também, que era o que eu entendia, o ambiente corporativo e o ambiente de startups, de empreendedorismo e inovação. E aí eu vim no momento certo, voltei no momento certo e aí eles me acharam e eu me tornei o que eles chamam aí de faculty, ou especialista em economia e inteligência artificial. São as 2 áreas que eu mais atuo hoje ali. Edu,
Como é que é essa questão de, dentro da sua casa, da sua família, ainda nas suas origens, né? Se surpreender de ter ganho um concurso, né? E de repente começar a imaginar um mundo novo, assim, de onde vem essa cabeça empreendedora, teus pais ali, que influências eles tinham, ou outras pessoas também? Então, eu acho que tem um elemento muito pessoal ou coisas que podem ter acontecido durante a infância que a gente não consegue conectar tão bem, porque o meu pai era um funcionário público, então eu não tinha esse incentivo dentro de casa para me tornar um empreendedor, mas eu tinha essa vontade, né? O lugar que eu cresci era um lugar que eu acho que todo mundo tinha que ser um pouco empreendedor, que eu morei parte da infância em São Gonçalo, que é um lugar pobre, no Rio de Janeiro, e parte em Niterói, que é um pouquinho melhor, até ir para o Rio, Barra, Zona Sul, etc. Mas isso eu já fui depois de adulto trabalhando. Meu primeiro emprego foi com 16 anos de office boy numa empresa de informática, que hoje a gente chama tudo de tecnologia, mas era informática. Meu primeiro emprego foi ser office boy, então, e muito cedo. Só que aí, em 6 meses ali, eu já estava apaixonado por tudo, eu estava lendo livros de programação desse tamanho, e aí os programadores mais velhos ali, mais antigos, eles já me adotaram, vem para cá que você é um cara que tem fome de aprender, de fazer. E aí eu me tornei um programador muito cedo. Com 16, 17 anos eu já estava programando sistemas eu lembro, sistema de identidade da Marinha, sistema de assistência social do Exército, que essa empresa que eu trabalhava, ele atendia muito as forças militares brasileiras, então eu tive muito contato com isso muito cedo. Até uma história engraçada, eu trabalhava num projeto da Marinha e eu ia me alistar. Eu estava 17, 18 anos e me alistar. E aí o gerente do projeto do lado da Marinha, que era um comandante de mar de guerra, lembro até hoje, o nome dele é Comandante Vitor, se ele assistir vai ser ótimo, porque ele foi o comandante mais novo da história da Marinha, o comandante de mar de guerra mais novo. E quando ele soube que eu tinha um risco de entrar para o Exército, ele ligou para os comandantes lá que ele conhecia e falou, cara, ajuda esse cara aqui a não entrar, porque eu preciso dele no projeto. Não ser aprovado. Não ser aprovado, exatamente. Eu pensei que você ia falar que ele ligou para o programador do seu lado, ali do dev do lado, e falou, programa ao contrário. A gente fazia um pouco isso, mas excluir ele. Tinha essa necessidade, né? Eu com 17 anos eu realmente já estava muito envolvido num projeto que era importante, né, para o cliente. Então é isso. Eu sinceramente eu não consigo ligar isso tão diretamente. Talvez eu tenha tido alguma outro tipo de relação na infância com amigos, lógico que eu via, mas eu acho que é necessidade também, sabe, de buscar coisas melhores. Eu acho que o que me fez empreender foi isso. Eu sou nascido no Rio também e eu sei o que você fala sobre o desafio, né? O desafio de muitas pessoas viverem longe dos centros, se deslocarem muito para trabalhar, né? De disputarem vagas de trabalho com centenas de outras pessoas. Então, faz desse tipo do ser humano de trabalhar num nível de resiliência, né? Uma camada de resiliência um pouco mais alta. Né? É isso. Eu conheço alguns empreendedores sociais e eles sempre destacam isso, né, cara? Na comunidade, na favela, o cara ele é inovador, ele é empreendedor porque ele precisa. Né? Ele não tem tanta instrução para isso, mas ele faz acontecer. Talvez eu tenha tido isso na minha primeira infância e hoje eu não consigo relacionar tão bem, mas talvez venha de lá. Esse é um dos motores, né, Doni? Quando você olha fome, ele falou uma palavra muito forte, né? Fome, curiosidade, ir lá fazer, né? Quando você olha os empreendedores que a gente já entrevistou aqui no podcast, todos passam por isso, né? Tem aquela necessidade base, a fome, a coragem, né? E curiosidade e fazer, execution, ir lá e, né, dar as caras e tal. Então, é o âmago do empreendedorismo, né? Um pouquinho acima da média, né? Assim, a média está ali fazendo uma série de coisas, essas pessoas estão sempre dentro das suas áreas de interesse, se colocando em executar acima da média, né? Em se envolver acima da média, né? Essa fome eu acho que muda até, que o Ventura está falando, né? Às vezes a fome, ela começa uma fome individual, interna, né? Você quer ir para um lugar melhor.
Mas aí depois que você atinge, você fala assim, cara, agora eu já fiz o que eu precisava. E aí vem uma fome de como é que eu expando isso para outras pessoas, né? Que é a história do livro que você vê, né? Como é que eu pego todo esse conhecimento e falo, olha, galera, dá para fazer um país melhor, dá para fazer empresas melhores com tecnologia, mudando a economia, impactando a vida das pessoas. Então, eu acho que essa fome ela continua existindo, mas ela ganha amplitudes diferentes, né? Sim. Ainda sobre você, faz sentido para você que você também era uma pessoa que tinha uma certa habilidade com esse mundo de tecnologia um pouco acima da média das pessoas que você conhecia? Então, eu não sei se acima da média é o termo correto, mas eu diria assim, a curiosidade, a vontade era acima da média, tá? A curiosidade era. Eu acho que não é comum você pegar um adolescente de 16 anos e ler um livro de programação de 1000 páginas. O cara não vai fazer isso. O cara tem que ter fome, tem que ter a curiosidade, tem que ter alguma coisa. Então, talvez nesse sentido, sim. Eu tinha muita curiosidade e muita vontade de aprender aquilo e fazer. E quando você é jovem, né, e você programa, eu acho que hoje em dia a gente tem uma geração de gamers muito grande, que o cara cria coisas também, né? Então é um pouco um paralelo com a programação. Quando você é jovem, você vê realizando alguma coisa, aquilo te traz uma satisfação muito grande, né? Então eu tinha muito essa sensação, tenho ainda, porque eu até considero que eu sou um eterno programador, porque eu gosto de meter a mão no código, eu gosto de falar com o ChatGPT e perguntar para ele como se faz um código A ou B, ou para ele corrigir o meu código e olhar ali o que a AI está fazendo em relação ao que eu faria. Então, a curiosidade continua até hoje, né, natural, mas tem um elemento que eu acho que é até comportamental no jovem, né, quando você consegue encontrar alguma coisa que é resultado do teu trabalho, da tua capacidade intelectual, e aquilo que você fez é usado por outras pessoas, sabe? Então, era essa sensação que eu tinha logo no início assim, da minha vida de programação. O que eu fazia era aplicado. Que hoje em dia a gente chama de propósito, mas a gente não chamava isso naquela época, né? Era uma combinação daquilo que você sabia fazer com aquilo que ajudava outras pessoas e aquilo transformava talvez o ambiente no seu entorno. Você fala, exato. Poxa, acho que isso é por aqui, eu estou gostando do que eu estou fazendo. Exato, eu lembro muito cedo assim, esse sistema que eu dei exemplo aqui, o sistema de assistência social lá do Exército. Cara, a gente ia junto com as tenentes lá na época, que eram as gestoras do sistema, atender uma viúva de um militar que morreu. Uhum. E aí você tinha que entender aquele momento de luto daquela pessoa e ver o que o sistema ia ajudar ela em termos de pensão, de educação, se a pessoa tinha filho ou não tinha filho, tinha que saber para onde que aquelas crianças iam, se ia ter ajuda psicológica ou não. Então, aí você vê, cara, eu programei aquele troço. Uhum. E a pessoa lá da empresa, né, no caso era o Exército, estava pegando isso para ajudar alguém que acabou de perder um marido. Sabe? É um negócio... tem um impacto muito forte na vida das pessoas. E eu acho que a gente agora que não fala mais informática, fala tecnologia, né, para tudo, isso entra em todos os negócios, a gente consegue perceber isso cada vez melhor. Uhum. E o Duane colaborando aqui com o propósito, você falou que você estudou economia e a programação e o AI, hoje o ápice, né? É o que vai mais impactar nossas vidas, as vidas do ser humano de hoje, né? Quando você olhar os próximos 50 anos, né? Talvez a gente esteja aqui fazendo um podcast com nossos hologramas aqui perfeitamente, de algum outro lugar os hologramas estão juntos aqui, né? Sem dúvida. Edu, e falando um pouco da maneira como você, dos negócios que você tem hoje, né? Você é sócio fundador da Exonomics, eu queria que você falasse um pouco o que o negócio faz e como é que e tipos de projetos que vocês têm. Uhum. E também queria que você falasse da sua relação com a Singularity University Brasil. Você falou um pouco na sua introdução, mas eu queria que você falasse um pouco como ela está hoje no Brasil, que cursos ela tem, enfim. Tá. E depois a gente entra para falar mais de todos os impactos que isso vai ter aí nas nossas empresas, na nossa vida. Tá, é legal, porque até esse caminho eu acho que para mim não foi muito comum, né, de me tornar um especialista da Singularity Global.
porque eu sempre fui o cara muito executivo, né? No sentido literal da palavra, de gostar de executar. Eu queria entregar. E aí eu não via muito espaço ou muito tempo para ser um professor, ser um educador, dar aula, dar palestra. Eu não vim desse lugar, eu não comecei por aí. Eu comecei inverso, eu comecei executando, e eu tinha uma coisa que eu chamo de bloqueio do professor, que é aquele cara que só quer fazer e diz que não tem tempo para ensinar ou não gosta de ensinar. Eu era esse cara. Só que aí quando veio o bug da Singularity University, que é como eu chamo isso, que foi a primeira vez que eu tive contato, e a Singularity tem um propósito massivo, transformador, que é exatamente como a gente chama, muito grande, que é de impactar 1 bilhão de pessoas no mundo, através da tecnologia, através do mindset tecnológico, que é muito importante, né? Não é a tecnologia sozinha, é as pessoas sabendo utilizar a tecnologia. Aí eu vi, cara, tem mais coisas para eu fazer, além de ficar no dia a dia aqui com a minha equipe, no meu laboratório, entregando sistemas, aplicativos, etc. Tem mais coisa para fazer. E foi aí que mudou um pouco na minha cabeça a forma de eu enxergar os próprios negócios e a própria liderança que eu tinha dentro dos negócios. Que hoje, talvez algumas pessoas já tenham ouvido isso, né? A gente percebe, ainda mais com tecnologia entrando em tudo quanto é lugar, que as pessoas que estão em alguma posição de liderança, que querem liderar, elas têm uma necessidade cada vez maior de ser um líder educador, né? Você tem que ser, a gente fala líder inspirador, líder servidor e por aí vai, mas no fundo eu acho que o educador resume tudo isso, porque a educação muda a mentalidade das pessoas, muda a cultura da empresa, muda a cultura do país, faz as pessoas acreditarem que é possível fazer mais, que dá para melhorar as coisas. Então eu saí desse meu momento que eu chamava do bloqueio do professor e entrei num momento para mim que é completamente diferente hoje em dia. Que é entrar nas empresas com a Exonomics, com a minha empresa, pela porta da educação. Não adianta eu chegar para empresa nenhuma hoje, falar que eu vou entregar um projeto de inovação, sem antes eu educar o líder que está lá, o executivo que está lá. Seja numa palestra, às vezes você faz isso numa tarde, você chega em vários lugares que você já tem empresas muito bem preparadas para isso. Mas aí você tem que dar um banho de loja com essa filosofia Singularity, que é a que eu uso na minha empresa também, na Exonomics. E aí, uma vez que esse cara entende, olha, a gente está na mesma página, estamos falando da mesma coisa, queremos ir para o mesmo lugar, aí agora a gente entra com um processo de consultoria e de entrega de projetos. Tá? Então, o que a Exonomics faz é isso hoje em dia. A gente entrega projetos, mas sempre entrando pela porta da educação. E muitas vezes eu nem entrego o projeto final para o cara, porque o cara tem equipe para fazer, só que ele não tem a liderança educada para entregar o projeto da forma que a gente acredita que é transformadora com tecnologia. Né? Ou, normalmente, o problema clássico é o cara da TI está preocupado com a informática, vou botar entre aspas aqui, que é o bits e o byte ali no final, e o cara do negócio ele não sabe como usar isso. E existe um gap. E aí a educação dessa liderança que começa a pensar em tecnologia é fechar esse gap. É o cara da TI conseguir entender que o que ele está fazendo é transformador para o negócio, e o cara do negócio conseguir entender que dá para transformar muito mais com tecnologia. Então, esse é o meu papel principal, entrar nas empresas e mostrar isso. E aí, eventualmente, elas fazem projetos comigo, eventualmente elas fazem projetos internos. Dá um exemplo para a gente de um mercado ou de uma necessidade que você conseguiu visualizar ou fazer todos da empresa chegarem na mesma visualização e a sua empresa deu um passo adiante, para a gente entender. Vou te dar um exemplo que eu acho que tem impacto muito grande, teve um impacto muito grande e todo mundo acaba se identificando um pouco, que foi um trabalho que a gente fez de AI numa empresa de logística hospitalar. Logística hospitalar distribuiu na pandemia vacina do Covid, respirador, máscara, etc., né, para todos os hospitais. E aí você tinha uma série de dados ali dentro dessa empresa, uma empresa de mais de 20 anos de existência,
que eles não sabiam muito bem como se relacionavam. Aí primeiro a gente entrou com um trabalho de analisar esses dados, né? O Business Analytics aqui, como a gente costuma chamar. E a gente percebeu que tinha alguns grupos de medicamentos que eles eram movimentados em conjunto, né? A gente começou a organizar os dados. E aí, sem complicar aqui com tecniquez, né? Tem um algoritmo específico de machine learning para fazer isso, para identificar a correlação entre esses dados. Aí a gente rodou esses algoritmos lá, né? Mais de um, para ver qual que era o mais eficiente. E a gente percebeu o seguinte, olha, tem um grupo de medicamento aqui que está na categoria de anti-infecciosos. Na época, vocês vão lembrar, eu não sou médico, não posso falar de eficácia de nada aqui, mas o que foi movimentado, o que o dado mostrava? Que foram movimentados muito azitromicina e ivermectina, que eram os anti-infecciosos que foram usados lá na época da pandemia. É inegável que foi vendido em quantidades fora do normal. O dado dizia isso para a gente também. Só que eles não sabiam o conjunto, como isso se organizava. E aí, quando a gente organizou esses dados, a gente percebeu que tinha um pico de consumo em janeiro de 2020. E vocês lembram quando a pandemia foi declarada? Foi março de 2020. Então, essa galera tinha dado com 3 meses de antecedência para preparar os hospitais com muito mais eficiência. E 3 meses de abastecimento no hospital, cara, você evita que muita gente morra. Sim. Porque muita gente ficou sem respirador, né, sem o material hospitalar que era necessário para o tratamento. Então, assim, esse é um caso que eu gosto de falar, que com AI a gente resolve, que essa empresa ela começou a vender vários outros serviços baseados em AI, ela começou a ganhar mais dinheiro com isso, e os clientes que ela atua começaram a prestar um serviço muito melhor para os seus clientes, que nesse caso são pacientes, que estão tratando com vida. Então, o impacto de AI, cara, é muito forte, assim, para mim, quando a gente entra para fazer esse tipo de análise de dados dentro das empresas. E assim, hoje, os principais projetos nossos são baseados em AI e blockchain. Então, vou dar um outro exemplo aqui de blockchain, educação mesmo. Educação, você tem uma série normalmente de descontos, de bolsas de estudo que você dá para o aluno, e aquilo ali meio que se perde durante o processo de carreira do cara. Aquilo não vira um valor. Então, a gente está indo para um momento agora que a gente está chamando de Web3, que é o quê? É um mundo que roda em cima de uma blockchain e aí você começa a tokenizar os valores. O que é a tokenização? É você criar referência para valores que antigamente estavam escondidos ali. A gente liga muito tokenização a ativos físicos, você tokenizar um imóvel ou um carro, mas a tokenização ela é muito mais que isso. É você tokenizar valores dentro de ecossistemas de empresas ou de indústrias que estavam ali subjacentes, né, e ninguém percebia. Por exemplo, esse da Bolsa de Estudo. Você não sabe, você dá o desconto, aquilo entra numa linha contábil de uma instituição de ensino. Só que aquilo ali não vira dinheiro para ninguém, nem para o aluno, nem para a instituição. Vira redução de margem, né? Vai para o balanço, para o balanço contábil da empresa. Mas não tem caixa, aquilo não vira caixa. Então, o nosso desafio é pegar aquilo ali, fazer aquilo virar caixa, o aluno poder usar, comprar mais curso e aquilo gerar um círculo virtuoso dentro do ecossistema para esse cara estudar mais, a empresa faturar mais, ele ser mais incentivado, o professor receber também, porque esse cara está estudando mais. Então, você tokeniza a relação desse aluno com a universidade, do professor com a universidade, e você usa uma série de incentivos econômicos para que esse cara estude cada vez mais naquela instituição, esteja cada vez mais preparado para estar pronto para uma empresa, para o mercado. E muitas vezes é a empresa que tem interesse em fazer isso, incentivar esse cara a estudar mais porque ela quer esse profissional preparado lá na frente. É interessante, né, Doni? Porque quando a gente pensa muito blockchain, AI, você está pensando muito behavior, consumer, né? O impacto. E você está focando na geração de valor econômico dentro de um chain ou de um ecossistema das empresas existentes. Então, acho que esse exemplo que você deu, eu tenho aqui, a gente
fala com muitas empresas de educação, né? Então, realmente, o desconto não é percebido como um valor, né? No ecossistema que você não usa isso na geração, né? Eu fico imaginando a criatividade, aí, a diversão que tem de diversas soluções em diversos mercados, né? Do varejo ao financeiro, a logística, como você colocou, a distribuição, a serviços médicos, né? Tem bastante trabalho aí, né, Edu, para se divertir, né? Tem muita coisa aí para se divertir. O desafio é priorizar isso tudo hoje, né? Hoje o meu desafio é esse, é ter a equipe, a gente tem treinamento constante para que esteja todo mundo nessa página. Como a gente trabalha sempre com projeto de inovação, você não pega o cara pronto do mercado, né? Você tem que levar a tua cultura, levar o teu banho de tecnologia para que esteja todo mundo na mesma página e consiga entregar os projetos. E como você falou, Ventura, eu estou dando esses 2 exemplos aqui, mas essa parte de tokenização e os valores não capturados, e a gente tem alguns outros clientes de outras indústrias também, acontece no banco, acontece no varejo, cara, acontece em tudo quanto é lugar. E eu acho que você usou o termo certo, eu acho que você já assistiu minha palestra. O Duane deve ter te mandado alguma coisa. Mas eu fui preparado, né, Duane? Eu acho que você veio preparado. ChatGPT salvou a gente. Salvou, né? Porque você usou o termo certo, que é a criação de valor econômico. Eu bato muito nisso no livro e nas palestras, que a gente olha para as empresas só em relação ao valor financeiro. E o valor financeiro é fácil a gente medir, né? A gente tem os KPIs de resultado financeiro, trimestrais, quadrimestrais, anuais, etc. O difícil é você medir o valor econômico, que é encontrar novos KPIs para identificar que essa empresa está criando um impacto muito maior do que a do concorrente. Vou dar um exemplo aqui para vocês clássico de mercado. Todo mundo sabe que a Amazon ficou 15 anos sem dar lucro, né? Tanto que surgiu depois o livro sobre as cartas do Jeff Bezos. E você vai olhando e lendo a trajetória e as cartas, primeiro ele dizia, olha, se você é um investidor de curto prazo, essa empresa não é para você. Não venha para cá porque essa empresa não é você. Então ele já mostrou ali que o propósito dele era maior do que aquele resultado financeiro de curto prazo. E os outros sinais que ele vai dando, que é de capacitação de equipe, de transformação cultural do mercado que não estava acostumado a comprar online, são sinais de que ele estava criando valor econômico. Então, e a gente até tem um programa na Singularity University, que é um detalhe do que eu falo no meu livro, se chama também Economia Exponencial, que eu tenho um convidado da Amazon, que é o Ricardo Allen, é um cara fantástico de inovação da Amazon, e ele mostra, né, ele junta o que ele conhece do meu livro com a história que ele conhece da Amazon. Ele fala, cara, o Jeff Bezos estava fazendo exatamente isso, que era essa criação de valor econômico para depois se tornar uma máquina de resultado financeiro. E você tem essa comparação nesse ano, quando eles falam muito comparação Amazon-Walmart. Quanto nesse período X o Walmart distribuiu de dividendos, né, e o quanto a Amazon reinvestiu na empresa, fazendo esse valor econômico, né? E é brutal onde a Amazon chegou de valor. Hoje eu não tenho aqui o valuation, ela está sofrendo um pouquinho na bolsa agora, mas o valor é acima de trilhão, né, de dólares, e o Walmart não chega a meio bilhão de dólares, meio trilhão de dólares, é o dobro. Né? Então, essa geração econômica é uma coisa invisível que não está na percepção. Né? E eu acho que onde você está atuando tem um caminho brilhante, aí, criativo, de desafiar. E depois uma coisa que vem, a Reebok, que é o trend que inspira e brilha o olho de todo mundo, que é o AI, né? Que a gente pode depois explorar um pouquinho aqui. Eu fico pensando aqui, ouvindo você falar, fico pensando na soja lá, do pessoal que planta soja, o pessoal que está no mercado financeiro, o pessoal que está no jurídico, né? Fala que advogado vai acabar, não tem mais advogado, né? Fala assim, então já a consultoria estão ameaçadas aí pelos chats, né? Edu, somos um time de hosts aqui no IPOcast, e quando eu falei que você vinha aqui, o Ventura falou, essa eu quero estar junto. Lembra disso, Ventura? Verdade. Vamos sonhar juntos aqui, né? A gente sempre faz, quando algum livro é citado, né, a gente sempre faz o registro aqui, porque a turma adora ouvir sobre as indicações de livro que a gente tem aqui, então eu peguei o Cartas de Jeff Bezos, 14 princípios para crescer com a Amazon, de Steve Anderson, Karen Anderson e Deborah Fleck. Né? Então, quem quiser procurar aí. E já que a gente está falando de livro, né, queria entrar no seu livro, né, que é Economia Exponencial. É um livro para fazer pensar, né? Um livro que pega assuntos assim
que são mais complexos e traz para uma realidade para você fazer uma conexão dos pontos, né? E eu acho do que você tem uma característica, né? E talvez tenha a ver com a sua idade, a minha idade, do Ventura, que a gente viveu uma etapa onde a gente não trabalhava sem tecnologia ou com pouca tecnologia, e isso foi ocupando espaço no dia a dia da nossa vida pessoal e profissional, né? Então você viveu os dois lados, né? Então eu acho que a sua linguagem é uma linguagem que traduz para pessoas da sua geração também, né? Uhum. E eu queria que você entrasse um pouco no livro aí, como é que foi a inspiração de fazer o livro? Foi a viagem do Vale do Silício, Singularity University, ficou assim, preciso dizer o que eu estou vendo aqui. Foi bem isso, cara, porque durante esse período que eu morei nos Estados Unidos, eu fui também para um festival de contracultura chamado Burning Man. Eu falei o nome do livro aqui? Economia Exponencial, Eduardo Ibrahim, deixando registrado aqui. É isso aí. E até a tagline do livro é da disrupção à abundância em um mundo repleto de máquinas. Por que veio repleto de máquinas e essa abundância nessa história toda, né? Primeiro que é uma coisa muito relacionada à Singularity University, né? A gente tem um framework de crescimento exponencial que o último momento dele é um framework que se chama 6Ds, porque são 6 palavras que começam com D, e ele começa com a digitalização de alguma coisa e termina com a democratização. Uhum. Então, quando um recurso da economia, ele é digitalizado, ele entra nesse caminho exponencial até que ele chega no momento de ser democratizado. O conhecimento é o que foi democratizado no início da internet, mas a gente pode falar de saúde, de entretenimento, serviço financeiro. Tudo passou a ser democratizado. Sistema de mapas, né? Sistema de mapa, geolocalização. Você chegou a dirigir um carro com aquele guia 4 rodas, assim, que você abria e falava, vai na página 98, linha D, aí você localizava? Eu normalmente, esse aí era do meu pai, cara, vou te falar. Ele que olhava... Fala a verdade. Eu tinha aquele grandão, o Garmin. O Garmin, era isso que eu tinha. O Duane levantou a bola, eu ia falar, ele tá pintando o cabelo. Exato, só pode. Ele tá pintando. Nem eu lembro disso, cabelo branco. Eu lembro do guia 4 rodas, eu lembro dele. Não, eu já vi, eu não vou dizer pra você que eu já vi, mas eu nunca dirigi com ele, não. Mas então, aí... eu tive essa viagem, literalmente, né? Eu fui pro deserto de Nevada, nos Estados Unidos, que é onde acontece esse festival de contracultura. E é um festival que atrai muita gente do Vale do Silício, né? Porque é só 4 horas de lá, então os líderes lá, tem história do Elon Musk, do Mark Zuckerberg. É verdade que o pessoal do Google contratou o CEO nesse evento? Sim. O Burning Man, chamando um executivo para lá e lá tomando a decisão para saber se ele, de fato, faria isso? Então, surgiram várias histórias paralelas, né? Mas é que eu vi o Larry Page falando, é que ele tinha uma lista de 50 executivos do Vale na mão, e todos muito bem qualificados, né, das Big Techs da época, ali no início dos anos 2000, e ele descobriu que o executivo da Novell Networks, que quem é mais tempo aqui de TI vai lembrar, o executivo da Novell Networks, que era o Eric Schmidt, já tinha estado no Burning Man. Tá? E aí ele falou, não, esse cara, ele pensa diferente. Ele pode ter a cultura que eu preciso para tornar uma startup na época, que estava recebendo um investimento de 250 milhões de dólares na época, e aí já sabia que não ia ser mais uma startup, ia ser o gigante que é hoje da Google, mas sem perder o espírito de inovação. Então, o Larry Page diz isso, que ele escolheu o Eric Schmidt porque ele acreditava que a cultura que ele tinha do Burning Man poderia dar um fit com o que ele tinha de visão de futuro para o Google. E deu super certo, né? Ele ficou lá 20 anos, quase 20 anos, e se tornou um dos maiores executivos da nossa história, né? O Eric Schmidt. E aí depois tem algumas fotos dele voltando no festival. Ele voltou alguns anos, né? Então, eu não acho... Eu já ouvi essa história também, de que ele fez o teste dele no Burning Man, né? Mas eu acho que não foi isso, não. Eu acho que ele selecionou antes. E aí, foi aí da ideia do livro. Então, e aí, o ano que eu fui no Burning Man, por que é um mundo repleto de máquinas, né? O Burning Man tem uma série de experiências vivenciais para você ter lá. E aí, eles escolhem um tema. O tema que eu fui era baseado no livro do Isaac Asimov, iRobot, que é o clássico da ficção científica de inteligência artificial, né?
E ali, então, você já começa a ter contato lúdico como seria um mundo repleto de máquinas. E também, como eu vinha desse mundo financeiro, né, com AI, etc., o que me chamou muita atenção na época também é que durante o Burning Man não tem dinheiro circulando. O dinheiro é proibido lá dentro. Para não dizer que você não pode comprar nada, você pode comprar gelo. Custa $3 o saco de gelo. É a única coisa que você compra no Burning Man. Todo o resto você tem que levar para lá. Então você vai para uma cidade que funciona durante uma semana com 70, 80 mil pessoas, onde todo mundo leva o que precisa para viver. Então, quando a gente faz essa comparação de uma economia abundante de recursos, o Burning Man é isso. Durante uma semana, todo mundo tem o que precisa para viver. E aí, como que essa economia desmonetizada, já que não tem dinheiro circulando, funciona? As pessoas fazem troca, ponta a ponta. Eu preciso de gasolina, eu preciso de comida, eu preciso de tempo aqui do fogão, porque pouca gente tem fogão no meio do deserto. Então, você começa a viver esse ponto que a gente chama hoje de Web3, de blockchain, peer-to-peer, né? Ponto a ponto. Só que não é só ponto a ponto na tecnologia, é pessoa a pessoa. Estou trocando com uma pessoa lá do outro lado. Então, quando a gente fala de desmonetização hoje, que a gente está vendo com esse movimento de tokenização, que é o quê? As pessoas poderem transacionar bens e serviços sem necessariamente ter que usar a moeda do governo, né? O capital do governo oficial, a moeda fiduciária, é a grande... botar em prática tudo que eu vivi no Burning Man. Então, ele foi a minha grande inspiração para escrever o livro. Ele serve como um pano de fundo. Mas, obviamente, eu vou dando os detalhes técnicos ali, como que funciona a blockchain, por que ela permite eu criar uma referência de valor baseada num token, por que quando eu tenho um token de uma relação entre 2, 3 pessoas, eu consigo analisar melhor o incentivo econômico que está acontecendo ali para trazer elementos de economia comportamental, como que as pessoas colaboram melhor em um objetivo comum. Então, tudo isso está ali no livro, mas nasceu assim de inspiração durante a minha vivência no Burning Man. É incrível, Dorin, porque do escambo, né, primordial da história do homem, você vem para a descentralização do mundo complexo que a gente criou, né? Back to the basics. Back to the basics, né? Eu lembro, tinha um advogado no escritório, ele falava assim, que a gente voltou lá que a gente vive num mundo de escambo, de hieroglifos, né, porque são os símbolos, né? Símbolos todos que a gente manda. E tinha mais um que agora eu esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é isso, né? Voltar à base. E o Burning, ele... Bom, hoje ainda ele continua e virou um trend enorme lá, né? Sim, assim, sim. Gigantesco, Cresceu muito. Eu acho que cresceu muito por causa dessa hype do Vale do Silício, né? Virou uma hype ali de muita empresa de inovação querer ir. Os executivos famosos, todos eles foram para lá, e aí começou a... Você tem camping hoje em dia que é de empresas, né? Eu fui com um amigo da Apple, né? Tinha um camping que era basicamente um pedaço da Apple lá dentro. Então, tem uma hype, mas eu acho que tem uma filosofia muito... Para mim foi muito inspirador esse tempo lá. Uma filosofia muito importante de você estar num ambiente diferente do que a gente vive e experimentar ali coisas novas. Aliás, tem o Larry Page falando sobre o Burning Man também, se o pessoal quiser pesquisar aí. Eu vou procurar o Larry Page falando sobre o Burning Man. Agora, sobre o livro e sobre a tua abordagem, tem uma coisa que, assim, uma curiosidade nossa, a gente bateu esse papo um pouco antes da entrevista, né? Que você é um especialista em inteligência artificial ou em conectar, né, as épocas em relação a aproveitar a tecnologia da melhor maneira, mas eu percebo que você também é um pensador sobre isso, né? Então você fala um pouco sobre o que vem pela frente, né? E entrando na última tecnologia mais famosa e mais disruptiva de todas, né, que é o ChatGPT, que nos ajudou aqui a te apresentar, a gente observa uma evolução tecnológica, todos nós assistimos isso nos últimos anos, mas algumas coisas têm um impacto maior do que outras, né? Assim como fala-se sobre 5G e a diferença da entrada do 5G se comparada a outras tecnologias anteriores, né? Não é uma pequena evolução, é uma grande mudança, né? Daí eu queria entrar nesse caminho aí, que você falasse um pouco sobre ChatGPT, como é que você enxerga isso no mundo de hoje, quais são os impactos imediatos e mais de médio e longo prazo.
Boa, acho que esse impacto ele fica muito evidente quando a gente quebra uma barreira de utilização, né? Porque o grande lance, né, do ChatGPT ter tido 100 milhões de usuários em 2 semanas é porque ele era muito fácil para usar, né? Qualquer um entrava lá, fazia um login, era de graça, tá aí a história da democratização de novo, um recurso de graça de inteligência artificial que todo mundo podia utilizar. E tinha uma interface muito fácil, que era você digitar alguma coisa ali e obter uma resposta. Só que isso hoje assim, foi jogado na nossa cara, né? Foi aberta uma caixa de Pandora ali, mas ela sempre existiu, assim, pelo menos desde os anos 50 para cá, ela existe. Quem trabalha com isso já sabia que o impacto seria gigante. A gente só não tinha uma ferramenta tão acessível quanto o ChatGPT. Eu, por exemplo, no livro, outro dia eu estava dando uma palestra, tinha uma pessoa que leu meu livro na plateia e eu falei sobre ChatGPT, aí o cara me lembrou, cara, tem um parágrafo escrito pelo ChatGPT no seu livro. Eu tinha esquecido disso, porque esse livro tem 2 anos e meio que eu escrevi. ChatGPT que todo mundo está usando tem nem 6 meses. Porque eu fui beta tester do ChatGPT. Numa época que você só acessava via API. Você tinha que programar um pouquinho para ter a resposta. Então, a interface era pior. Pessoas só de tecnologia que usavam já o ChatGPT. Mas já existia. Mas já existia. Isso eu estou falando há 2 anos. Só que eu já acompanho a OpenAI desde 2018. 2018 foi quando eu encontrei um artigo deles que falava o seguinte, que de 2012 a 2018 eles conseguiam calcular que o crescimento da capacidade de processamento da AI deles estava dobrando de capacidade a cada 3,4 meses. Incrível, né? Menos de 4 meses. Então, na Singularity a gente usa, tanto no livro, né, a gente estuda muito o crescimento exponencial que a digitalização provoca. Então, eu estava pesquisando sobre isso. A OpenAI fez a conta dela e disse, olha, a gente está há 6 anos percebendo que nós não estamos dobrando a cada 18 meses, que é a média dos microprocessadores. Da lei de Moore, né? Da lei de Moore, exatamente. E a gente está dobrando a cada 3,4 meses. Aí quando eu li aquele troço de 2018, eu já pensei, não, algo extraordinário vai acontecer, só que ninguém sabe o que é. Está submerso. Está submerso, está acontecendo. Só que demorou, 5 anos para ser jogado na cara das pessoas e abrir essa caixa de Pandora. Então, o livro e as palestras e a educação corporativa que a gente faz é dizer o seguinte, olha, tem mais um monte de outros sinais acontecendo. Tem um monte de outras coisas que as empresas têm que se prepararem. Tem um monte de outras coisas que vão impactar a vida da população aqui no Brasil, a vida da população mundial, e como que a gente se prepara para isso, sabe? É muito por aí. Doni, eu acho que esse tema é fantástico, né? Assim, você tem desde questões éticas de valor, né? Questões de direito autoral, regulatórios, né? Que chega agora na imprensa esses dias que o Elon Musk aí está pedindo, vamos parar um pouquinho com o projeto, vamos fechar ele. Aí já um andar que sai de falar, você está parando porque você quer que a sua empresa acompanhe aqui, está muito atrás, né? Então a gente não sabe ainda essa expectativa que tem, né? Mas eu queria desafiar um pouco o Edu aqui, né? A gente fala para um público que é empreendedor e CEO, né? Então, antes um pouquinho a gente estava falando do tipo de empresas que a gente tem, então de metalurgia, construção, educação, serviços, financeiro, atacado, varejo, parte de restaurantes, de alimentação, né? Agronegócio. Então, eu queria que indústrias diversas, né? De tecelagem, a alimentação, produção de alimentos. Eu queria que o Edu aqui fechasse o olho dele. Imagina que ele está lá no Burning Man. Né? E tem uma bola de cristal aqui na frente. Toma a água benta do Burning Man lá, né? E vem aqui e viaja um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, né? nosso público, que são todos executivos, estão aí com possibilidades de budget de investimento, de soluções no AI,
na criação de valor com blockchain, tokenização. Queria que você desse trends aí, né? A parte, acho que de regra, regulatório, filosófica, ou de valores, eu deixaria isso porque isso é uma discussão mais etérea e filosófica, né? Tem muita coisa aí para Mas eu sei que você gosta dela. Eu gosto, mas eu acho que... Eu sei que você gosta dela. Eu ia para mais pragmático. Atender o público. Estou aqui para atender o público. Né? E ser mais pragmático. Falar, cara, eu planto soja, o que vai acontecer comigo? Eu sou atacado, o que vai acontecer com o meu atacado? Né? Então, não quero uma consultoria de graça aqui, mas eu queria te dar uma pecha aqui de para onde vamos, né? Para onde vamos. Sim, aqui, né? A gente pode abordar isso de duas formas. Primeiro que eu fiz um pouco o que você fez, Duane, numa palestra que me perguntaram sobre tendências de 2023. Em vez de colocar só a minha opinião ali, eu perguntei ao ChatGPT e juntei com a minha opinião. E ele me deu 7 tendências ali. Obviamente a primeira era a inteligência artificial. E ele me deu uma que eu achei uma surpresa. Ele disse que é tendência o aprendizado ao longo da vida, o lifelong learning. E isso, cara, realmente é uma coisa que toda empresa tem que ter. Se a gente está nessa mudança constante, se você não coloca o lifelong learning como filosofia dentro de casa, você não vai conseguir acompanhar essas mudanças, né? E a outra tendência que eu lembro, Web3, blockchain Web3, muito forte, né? A gente trabalha muito em cima disso também. E uma outra que eu acho que as pessoas pararam de falar, e muito por causa do ChatGPT, que abafou todos os outros assuntos, foi o metaverso, né? E não só parou de falar, como muita gente acabou desistindo de investir para priorizar o investimento em AI, que é o que está rodando no ano, né? Mas eu sempre gosto de deixar para qualquer indústria pensar o seguinte, essa lógica que eu falei do ChatGPT, quando você diminui a barreira de utilização de alguma coisa, quando uma tecnologia ela fica muito acessível, aí ela tem chance de virar hype. Então, qual que é o problema do metaverso hoje? Você tem um device que não é ergonômico. Ninguém aguenta ficar mais do que 1 hora com aquilo no rosto. Embora quando você esteja lá dentro seja lindo, maravilhoso, é fantástico. Mas, para você fazer com que aquilo ganhe escala como do ChatGPT, um crescimento exponencial de base de usuário, de faturamento, etc., você tem que ter um dispositivo que seja mais confortável ergonomicamente. Então, assim, quem tem dúvidas sobre o metaverso hoje, eu diria o seguinte, primeiro, começa a observar os novos devices que estão vindo. Tem um Apple Glass para sair, que já atrasou algumas vezes. Se isso resolver o problema da ergonomia, o metaverso vai hypar igual o ChatGPT. E muita gente vai usar. Dentro de indústrias, por exemplo, você consegue usar hoje para ambientes menores para fazer simulações de fábricas inteiras com o que a gente chama de digital twins, né? As réplicas digitais. Você replica o mundo real no mundo virtual e você começa a fazer simulações ali, tanto físicas, de logística, etc., como econômicas. Como que funciona aquele ecossistema econômico que a tua empresa está inserida. Então, dá para fazer isso também com o metaverso, tem muita gente hoje utilizando isso. Então, essa é a primeira. A outra foi a que eu recebi de um feedback que alguém me perguntou de indústria ontem numa palestra. Que era sobre... a pessoa estava numa indústria de intensiva em capital, que era uma indústria... Estou tentando evitar aqui o nome da indústria para não expor quem estava na palestra ontem, mas uma indústria que requer muito material físico, tá? Muito material físico. E aí o cara perguntou, mas eu não tenho tudo digitalizado. Como é que eu vou ir para esse mundo onde cresce exponencialmente por causa da digitalização se o meu negócio é intensível de capital, eu tenho muito material físico e eu não sou 100% digitalizado? Aí eu trouxe uma frase do Jack Ma, do Alibaba, que ele fala do Walmart e diz o seguinte, olha, se o Walmart quiser 10 mil novos clientes, ele precisa de um novo armazém. Eu só preciso de mais 2 servidores. Só que todo mundo sabe que, assim como a Alibaba, assim como a Amazon, empresas de varejo não vivem só de websites e servidores. Os caras têm
uma logística gigante de aviões, de carro, de transporte, de processo, de esteira, de pessoas, um monte de coisa que é física. De capital intensivo. De capital intensivo. Boa, exatamente. Eles também têm capital intensivo lá dentro. E aí, só que o que está nas entrelinhas dessa frase do Jack Ma? Olha, não importa o que o meu concorrente vai fazer, eu vou aplicar mais tecnologia do que ele e vou fazer tudo melhor e mais barato que ele, que é a história da queda marginal constante do custo. Então, o que eu diria para essas indústrias que você falou é isso, veja a tecnologia como melhorando o teu processo, que pode ser muito físico, pode não ser 100% digitalizado, mas tem como ser melhor se você souber aplicar AI e blockchain, por exemplo, ou metaverso para ambientes virtuais, para melhorar o que você faz hoje. E aí quem sabe fazer isso é quem está sendo diferente no mundo, né? Edu, eu vi um método que você colocou lá no teu livro dos 6 Ds, eu queria que você falasse sobre ele, porque eu achei ele didático. E tem um ponto sobre observar o que acontece, né? É que, acho que até o Arthur Igreja fala essa frase, né? Que as coisas não estão mudando, não mudam de uma hora para outra. É a gente que percebe de uma hora para outra. Elas já vêm mudando ao longo de muito tempo, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Uber, né? Quando o Uber se tornou conhecido no Brasil, foi na Copa de 2014. Por quê? Porque a demanda por táxi ficou muito maior do que a oferta de táxi. E as pessoas baixaram o aplicativo em menos de 1 minuto, buscaram o carro e o carro chegou na frente delas. Sim. E ela entrou no carro e ela foi até o local de destino. Deu certo, né? Então aquilo vira um acontecimento, porque até então você sabia que existia, mas você nunca tinha necessitado, você nunca tinha utilizado aquilo de uma maneira tão simples, que é parecido com o que você falou sobre o ChatGPT, né? Então, e quando você fala lá da sequência dos 6 Ds, eu visualizo aquilo em coisas que a gente já viveu na vida, né? Fala um pouco sobre essa jornada de quando a tecnologia surge, como ela vai ocupando espaço na vida da gente. Sim. Tem até uma frase que acho que também reflete um pouco do que você falou, dentro da Singularity, que é o seguinte: se algo não foi digitalizado, existe uma grande oportunidade de negócio ali. Porque a gente está num caminho de digitalização do mundo, né? De tudo que pode ser digitalizado será digitalizado. E quando você digitaliza algo, ele entra nesse caminho dos 6 Ds que você falou, que começa com o primeiro D de digitalização, passa por um D que a gente chama de decepção, que é o momento que a gente está do metaverso agora. Aí, de repente, acontece a surpresa, como você falou, a disrupção, que é o terceiro D. Aí vem a disrupção, muda um mercado gigante. Ou o caso do Uber também, foi a disrupção na época dele. Depois vem um momento que a gente chama de desmaterialização, que é quando você precisa de... aliás, o GPS é um bom exemplo. A gente estava falando antes aqui do GPS. O GPS só rodava no aparelho Garmin lá. Agora está em qualquer dispositivo, até em geladeira. Se você quiser, você instala o GPS e quiser levar a geladeira para onde você quiser, descobrir onde ela está. Então, isso é o momento da desmaterialização. Depois, o quinto D... Que é sair de um ambiente de hardware para se tornar um software embarcado em algum lugar. É isso aí. Isso é desmaterializar. Isso é desmaterializar. E aí você passa... A máquina fotográfica, né, digital, é sempre um exemplo também sobre isso. Mas aí você passa para o D seguinte, que é o da desmonetização. Esse é o que eu dou mais destaque no meu livro, porque a gente liga muito a desmonetização só a esse processo de mudar dinheiro de um mercado para o outro. No seu exemplo do Uber. O Uber começou a cobrar muito barato e tirou clientes dos taxistas. Isso é fato, todo mundo sabe. A revolta também era por isso. Então, muita gente liga a desmonetização do mercado do taxista pela disrupção do Uber. Só que a desmonetização que a gente está vivendo agora, ela é uma desmonetização da própria economia. Por a gente estar fazendo o que você chamou, Ventura, né, de um escambo tecnológico hoje em dia. Que é eu não precisar de um governo no meio para dar confiança numa transação econômica. Eu não preciso mais. E a gente vai precisar cada vez menos. Então,
Por exemplo, se você for medir PIB hoje, que é o nosso principal indicador de crescimento econômico, está todo dia no noticiário, o PIB mede o quê? Circulação de capital. Se eu tenho uma indústria como a agro, que você deu o exemplo, Ventura, que tem um ciclo para chegar na mesa do consumidor, que às vezes é de 3 anos. E ali eu tenho o produtor, o fornecedor da cadeia, eu tenho um monte de gente ali antes que não precisa trocar o dinheiro do governo ainda. Se esse ecossistema do agro se organizar e tiver o token do agro, eu já vi algumas iniciativas em relação a isso. Se isso acontecer de fato, o governo vai demorar 3 anos para entender, estou dando exemplo, 3 anos, pode ser 2, pode ser 4, vai demorar um tempo para entender... O tempo da cadeia, ele não vai enxergar. Não vai enxergar, e a gente vai medir PIB errado. O PIB já não é o melhor indicador para medir crescimento econômico. E aí, lembrando do valor econômico que você falou, Ventura, o PIB ele mede circulação de capital, circulação financeira. Para medir crescimento econômico, você tem que olhar circulação de recurso, não é só circulação de capital. Investimentos. Exato. Então, economia é sobre recursos, capital é sobre finanças. Só que a gente mistura tudo e vai para o noticiário e acha que é uma coisa só. E aí, as empresas hoje que conseguem crescer mais, elas diferenciam os KPIs, como eu falei no início, para entender que crescimento exponencial é esse. Então, esse momento de desmonetização dos 6 Ds, ele é muito importante para a economia. E aí, depois que isso aqui acontece, que os agentes se ajustam, aí a gente tem a democratização, que é qualquer recurso da economia chegando de maneira muito barata e às vezes de graça aos 4 cantos do planeta. Só que as empresas ainda não sabem lidar com isso, né? Como é que você tem a sua vaca leiteira ali, você está a vida inteira ganhando dinheiro daquele jeito. Aí, de repente, você descobre que ou você ou um concorrente externo pode fazer aquilo ali muito barato com tecnologia. Como que você vai tirar a tua monetização do teu negócio que você está ali já há 30, 40 anos fazendo? Então, a gente está vivendo isso agora constantemente, né? A disrupção da economia ela se tornou um processo constante por causa da tecnologia. Duane, eu lembro um pouco, a gente teve o iluminismo lá no século XVI, XV, né? A gente teve no ano 2000 e tem agora em 2022, né? De novo, a gente vem para um mundo que tem enormes oportunidades e desafios. Quando você estava falando um pouco da relação de transação monetária, né? Me lembra um pouquinho aqui o sandbox do Banco Central, né? A gente tem um sistema financeiro bem avançado no Brasil, acho que né? O presidente ganhou o melhor presidente do Banco Central ano passado por questões de gestão macroeconômica, mas as experiências do sandbox, o Pix, né? E o que tem atrás do Pix ainda, e Open também Finance também. Do Open Finance e do Real, né? Digital, né? Queria que você falasse um pouquinho nisso, porque se o governo já traz isso para ele, né? A barca, talvez ele acelere, né? Esse movimento do Open Finance. E está garantindo que ele vai participar e garante que ele vai participar e medir essa cadeia aí, né? Tá ali, fala, olha, legal, não vou deixar vocês soltos. Então, a descentralização, né, tão esperada aí pelo blockchain peer-to-peer, talvez no movimento do Brasil ele passa. E o nosso país é extremamente aderente à tecnologia, né? Todos os aplicativos aí que são hype, a gente está entre o top 5, 3 usuários do mundo, né? Queria que você, sua visão um pouco sobre isso. Tá bom. Tem um artigo, vou deixar aqui também como referência, quem quiser ver depois, que eu escrevi para o MIT Sloan, que detalha bem essa questão do Pix com Real Digital e Open Finance. Tá? Mas eu vou tentar dar um resumo aqui. Inclusive porque a gente acompanha de perto o que está acontecendo com a sandbox da CVM e do Banco Central, que é uma iniciativa incrível, né? Além do nosso sistema financeiro ele ser muito elogiado pelo mundo inteiro, eu acho que a gente tem que elogiar também a regulamentação, as instruções, né, que a CVM tem colocado no ar. Ela já colocou uma instrução falando sobre as definições do que são os tokens. Ainda não é uma regulamentação efetiva, né? Mas ela já dá o direcionamento para o mercado, e isso tem muito a ver com a experiência que ela teve com as primeiras empresas da Sandbox, que é esse projeto, né, de analisar como essas empresas
estão se preparando para esse momento de Web3, né? E o que eu vejo nesse aspecto, Ventura, é que a tecnologia hoje está muito evidente que você não tem opção de não usar. Então, acho que o Duane também falou isso, né? Está muito claro que o governo que não tiver preparado para isso, ele não vai atender as empresas, não vai atender a economia daquele país e as próprias empresas vão buscar outras alternativas. Então, existem várias discussões sobre o real digital, por exemplo, né? Como que vai ser a infraestrutura dele, mas eu acho que a principal coisa é saber o seguinte, que o objetivo do governo, e você ouve isso na fala, né, do Campos Neto e de um monte de outras pessoas aí, mais próximas do Banco Central, da CVM, etc., ele tem que trazer dinamismo para a economia brasileira. Esse aqui é o ponto. Se você tem um dinheiro eletrônico, você sabe que as pessoas estão fazendo transações ponto a ponto com outros tipos de token, como que eu integro esse token do governo, porque eu nas palestras eu dou sempre esse highlight, né? Pessoal, qualquer referência de valor é um token. Só que o token ele tem várias funções. Ele pode ser uma moeda, ele pode ser um ativo, ele pode ser um título financeiro, ele pode ser um título de aluguel, um contrato, ele pode ser um monte de coisa. Pode ser o desconto que a gente conversou Pode agora. ser o desconto. Né? A lógica é o seguinte, lembre-se sempre que o token é uma referência de valor. E o que é o dinheiro fiduciário do governo? Numa referência de valor para a economia local. Então, o dinheiro do governo também é um token. Só que agora ele está efetivamente sendo um token. Ele é físico hoje, né? Ele é físico e ele tem, digamos assim, ele é impresso na política Casa da Moeda. Ele hoje já não é nem muito, porque o físico já é pequenininho. É que ele tem a autoridade da autoridade monetária. Tem ele é privativo da autoridade monetária, né? Hoje é regulado o fiduciário, mas o token ele vai ser democratizado, descentralizado. Então, não necessariamente. Essa é a discussão sobre o real digital. Isso, porque aí você avoca isso para o governo novamente, né? Para a autoridade monetária. Se você tem, por exemplo, um setor como esse que eu dei exemplo do agro, também vai ter uma unidade monetária que vai dizer quais são os tokens dali. Existe uma certa mistura entre conceitos do que tem que ser descentralizado, não descentralizado, que leva inclusive as pessoas a caírem em muitas fraudes, como foi o caso da FTX, né, que todo mundo deve ter acompanhado. A FTX usava uma tecnologia de descentralização e era uma empresa centralizada que fazia o que queria com a tesouraria. Se alavancou do jeito que queria e deu golpe em um monte de gente. Então, usar a tecnologia não significa que você tem ou não tem que ser descentralizado. Tá? Então, o governo, na minha visão, ela está fazendo o papel dele, está dizendo, olha só, a autoridade monetária sou eu. Porque se você é uma empresa dona de um ecossistema, quem vai emitir os tokens desse ecossistema? Não é você? Então, quem emite o token é a autoridade monetária. Então, o governo vai fazer isso. Eu sei que tem um monte de gente que tem opiniões diferentes disso, mas quando a gente fala na organização geoeconômica mundial, isso é uma realidade. É assim que os países se organizam. Então, eu acho que as pessoas não têm que esperar que a moeda do governo seja uma moeda descentralizada na essência filosófica da coisa, onde vai ter um monte de emissor validando as transações ali. Porque os países são organizados assim há muito tempo. O que eles estão fazendo é colocando a tecnologia para dentro de casa. Para fazer o quê? Com que outras iniciativas da iniciativa privada possam se conectar com isso. E a comunicação exista. E o que eu falei para vocês, por exemplo, de ruído de crescimento econômico relacionado ao PIB, seja menor. Você tenha menos ruído em relação a isso. Porque se você conseguir entender, né, se o governo tiver visibilidade do meu ecossistema de educação, por exemplo, que eu trabalho hoje com eles, do que está sendo transacionado ali, ele consegue medir melhor o crescimento econômico. Se ele não tiver, se o real digital não se conectar com os tokens da educação, do agro, da indústria, eles não vão ter visibilidade do que está acontecendo na economia. Então, isso não tem necessariamente a ver com a questão
de mudança da política monetária. Vai mudar, porque a própria tecnologia te obriga a fazer algumas coisas diferentes, mas não vai mudar radicalmente. Tá? Uma das coisas, só para finalizar aqui esse raciocínio, que deve mudar é o papel dos bancos. Porque o real digital, você tem duas formas de distribuir ele, que a gente, não só o real digital, qualquer moeda digital soberana, que a gente chama de atacado e varejo, né? No atacado, é mais ou menos como a gente está acostumado hoje em dia, de política monetária. Não vou entrar em techniques aqui também, mas você tem o desdobramento da política que gera o M1, M2, M3, que é o título que vai para o banco faz os empréstimos, outras instituições financeiras definem o spread, e você gera um multiplicador da moeda, né? Que é esse M1, M2, M3. Você tem esses multiplicadores já em acordos do sistema financeiro há muito tempo, como o Acordo de Basileia. Tá? Só que agora, isso no atacado tende a funcionar de maneira parecida. Qual que é a diferença agora? Que você tem um outro tipo de moeda, que a gente chama de moeda de varejo. Essa moeda, o governo pode levar direto para a carteira de uma empresa, de um cidadão, de uma comunidade, de uma prefeitura. E esse dinheiro não necessariamente tem que passar pelo desdobramento monetário dos bancos. Isso muda. Isso muda muito a política monetária. Agora, o quanto vai mudar vai depender do apetite de governo para usar esse outro ramo aqui, que é a moeda de varejo. Edu, essa é uma perspectiva de possibilidades, né, do que pode acontecer na jornada da utilização dessa tecnologia. Mas eu trazendo para a perspectiva da utilização, né, e o papel do governo, não entrando no mérito se faz sentido ou não faz sentido, né, mas a gente viveu a entrada do Pix na nossa vida. E o Pix, quando entrou na nossa vida, ele causou uma série de novas complicações não mapeadas anteriormente, relacionadas à facilidade, por exemplo, de roubo, de fraudes e etc., que foram acontecendo e foram sendo apreendidas, né? Os bancos foram criando regulamentos relacionados a limites diários, horário do dia, etc. Então, ter uma entidade reguladora dentro de um sistema que a gente não tem noção das possibilidades, me parece ser coerente, nem que seja por um determinado período, porque quem vai utilizar não tem noção do potencial, assim como o ChatGPT, né? Então, assim, até que ponto, né, o ChatGPT é benéfico ou não é benéfico para o aprendizado de uma criança? Eu não tenho essa resposta. Acho que ninguém tem. Ou para Ventura, para um advogado, né? Então, até que ponto o advogado está redigindo ele mesmo ou né, utilizando uma tecnologia? Então, eu acho que tem essa fase, né, de aprender a usar as ferramentas primeiro, né? E aí eu acho que tem que ser um pouco mais dentro de parâmetros, né? Sandboxes. Isso. E depois a coisa evolui. Mas, Duane, é inegável, assim, quando a gente olha, ressalta muito, né, o dark side, vamos falar assim, né, o que deu errado e tal, mas o impacto no dinamismo econômico, eu acho que isso traz muito nessa questão financeira. Onde você viaja no país hoje é Pix. Né? E o que você sugere de novas iniciativas de empreendedorismo, do microempreendedorismo de Pix, abriu possibilidades para o vendedor de bala na rua é Pix. Né? Ele fala, você não tem isso, então faz um Pix. Ele tem Pix. O vendedor de flanelinha, o microvendedor é um Pix. Então você tem uma solução fantástica. Eu acho que isso vai criar uma geração de valor econômico e crescimento e dinamismo ímpar. Né? Então, é isso aí. Né? O que eu acho que concordo aqui um pouco na linha do que eu ouvi você falando, Duane, o governo tem que participar disso. Lógico que tem, né? Existe a gente é organizado assim como sociedade, a gente tem um governo para isso. Então, você pode concordar ou não concordar com o governo, mas é assim que a gente se organiza. Há bastante tempo. Há bastante tempo, exatamente. Então, eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente pode cobrar melhor dos governos a fazerem isso da maneira que a gente acredita que é correta, né? Porque, no fundo, é o que Ventura falou. O que a gente tem que ter é incentivo à melhora da dinâmica econômica. Se a tecnologia melhora e alguém está resistindo à tecnologia,
eu acho que esse que é o ponto que a gente tem que tratar. Até no livro eu faço essa comparação de crescimento exponencial e eu mostro que quem só mede com indicadores financeiros, que é o da circulação do capital fiduciário, resiste ao crescimento exponencial. Porque o cara ainda não está enxergando... Não virou a chave ainda. Não virou a chave ainda. Então, se o governo entra no jogo da tecnologia com a gente, vai ser o melhor dos mundos. Porque ele vai começar a entender que o crescimento econômico está muito além da medição de circulação de moeda que ele emite. E quando o governo entender isso, quando as empresas entenderem isso, quando o cidadão no Jornal Nacional entender isso, a gente vai todo mundo remar para o mesmo lado. Porque a gente vai entender que é a dinâmica econômica que faz o país ficar rico e que faz as pessoas prosperarem, né, terem mais qualidade de vida, etc. É isso aí, Edu. Você fez a gente pensar aqui um pouco sobre impactos, né? Como as coisas vão tomando forma na nossa vida, nos nossos negócios, e eu acho que você iluminou aqui para a gente um pouco dessa jornada que não é comum para todos nós, né? Mas eu acho que você tem uma didática legal que faz a gente pensar, né? Se lá dentro daquele teu propósito, né, de impactar, você atingir o objetivo aqui também nesse bate-papo. Somos aqui empresários, temos empresas e funcionários, impacta a vida de várias pessoas, né? Então, quero te agradecer por isso, né? A gente sempre traz um presente para o nosso convidado, né? Não sei, você é estudioso, você é um lifelong learner, talvez já conheça esse livro aqui? Não conheço. Esse livro é o Startup Nation. Eu já ouvi falar. Já ouvi falar, né? Ele fala um pouco sobre o conjunto de fatores que fazem com que Israel seja um país que tem uma qualidade, um posicionamento de ponta em empresas de tecnologia, né? Vários unicórnios mundiais que já foram vendidos para outras empresas grandes também. Mas ele faz uma combinação de que Israel é uma comunidade relativamente pequena se comparada a outros lugares do mundo, né? Que tem um histórico de conflitos de guerra e um povo que tem resiliência, né? Que tem a cultura judaica junto. Sim. E essa soma de fatores, ele tenta reunir no livro o que essa soma de fatores contribui para que Israel seja um país diferenciado em relação a isso. Então, tem vários ensinamentos. E se você não leu ainda, tenho certeza que vai ser legal para a tua jornada. Lógico, obrigado. Você já tem o meu, né? Já tenho. É por isso que eu não trouxe hoje aqui. Não, eu quero que você dê agora um cupom de desconto aqui para a turma comprar. Olha, pede para mandar um direct para mim, que é mais fácil. Passar aqui as honras para o meu amigo Ventura. Olha, um prazer estar sempre com o Duane aqui, explorando o conhecimento, dividindo com nossos colegas, né, Duane? Um propósito que a gente se diverte bastante. E ouvir você, Edu, já fica um convite para um próximo. Acho que tem muitos temas para a gente conversar, muitas ideias para surgir. A gente começou a falar aqui do sistema financeiro, já abriu aqui só um capítulo, né? Imagina quando falar outras indústrias, a sua empresa que você está fazendo e geração de valor dentro das indústrias e das empresas atuais, muito legal. Vamos certamente estar mais vezes juntos, né? E espero trazer você aqui para dar palestra para nós, né? Para os learnings. Já deixo aqui um convite. Provavelmente a gente tem bastante palestras para o ano. Eu vou estar pilotando aí um trabalho no learning junto com os demais. Então vai ser muito legal falar de AI, falar da utilização, da disrupção, da tokenização, blockchain e o metaverso, como você falou mesmo. Então, obrigado. Ô Ventura, vamos negociar um desconto coletivo e vamos pagar em token. É uma possibilidade, cara. O sanguilê do Duane não para. Ele quer sempre fazer um negocinho, né? Quer fazer um negócio, né? Mas já vamos fazer em token aqui, né? Vamos lá. Legal. Eu que só tenho a agradecer. Eu saio daqui também mais iluminado, Duane. Pode ter certeza, com essa conversa bacana aqui com vocês. E o recado final é assim, a gente sai de uma coisa muito básica, aliás, eu adorei a linha aqui de raciocínio que vocês seguiram, né? Da gente sair assim, mesmo ali de como é que a gente se formou, né? De onde que a gente veio, o que a gente aprendeu no caminho, qual o impacto que a gente está causando hoje nas pessoas, nas empresas que a gente atua e como que a gente pode expandir isso ainda mais para levar isso para o país, para o mundo. Então, assim, eu saio feliz aqui de vocês terem conduzido também de uma forma bem legal e convido para todo mundo que quiser
conhecer mais, procurar meu Instagram, Eduardo Ibrahim ou LinkedIn, vai me achar aí nas redes. Muito obrigado. Obrigado a você. Não deixe de escutar os outros episódios do IPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.